Neste episódio, vamos falar sobre design tropical, referências brasileiras. E o convidado de hoje é o Alisson dos Reis. Com mais de 20 anos de uma jornada exitosa no design, cofundou em 2008 a Abracadabra, estúdio especializado em branding, design de embalagens e design gráfico, com sede em Fortaleza, no Ceará. Recebe mais de 30 prêmios nos mais respeitados festivais de design do mundo, como IF Design Award, Red Dot, Prêmio Abre de Embalagem Brasileira, além do Brazil Design Award. Ele também é palestrante e jurado habitual em prêmios nacionais e internacionais, como o Elojo, Prêmios Lusos e o próprio BDA. Foi vice-presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa do Estado do Ceará entre 2020 e 2021 e ainda se dedica como diretor da AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design. E também preside a Associação Ceará Design. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. É um grande prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão apaixonante que é o design, que a gente se dedica há tanto tempo. Fiquei muito feliz com o teu convite e espero que a gente possa trocar várias ideias sobre design, inovação, estratégia e sobre esse tema tão interessante que você traz aqui para a gente conversar hoje. Excelente, Alisson, nós é que agradecemos a aceitação do convite. Vai ser, sem dúvida, esclarecedor, porque o design por si só tem várias dimensões. Mas a inspiração que leva ao design para uma agência de design, um estúdio, uma empresa especializada como a Abracadabra, que não está no eixo Rio-São Paulo, sobretudo com sede no Nordeste, traz um olhar muito próprio da brasilidade. E é disso que a gente vai abordar com mais profundidade. O Brasil tem dimensões continentais e a imagem associada do Brasil é basicamente a Amazônia e a tropicalidade. A Abracadabra tem se destacado por expressar nos projetos o design tropical, se inspirando nas referências brasileiras, que alimentam este processo criativo. Aí eu te pergunto, como você define as propriedades deste design tropical da empresa e quais são as fontes de inspiração para esta brasilidade no resultado dos projetos? Olha, ser brasileiro por si só é uma coisa super, super rica, né? Acho que você que está fora hoje do Brasil, eu acho que já há muitos anos já fora do Brasil, consegue enxergar até isso de uma forma um pouquinho diferente da gente, né? Com aquele olhar de quem está de fora. E a gente sabe disso, conversando com outras pessoas de outros países, a imagem que eles construíram sobre o Brasil. Quando a gente fala desse jeito tropical, né, dessa característica tropical, principalmente quando a gente leva isso para o mundo criativo, que é o nosso mundo, acho que a gente tem duas questões muito fortes, né? Primeiro, a gente tentar fugir dos estereótipos, né, que são construídos pelos outros, mas também por nós mesmos, né? A gente acaba caindo em algumas armadilhas, né, quando se fala do que é ser brasileiro ou do que é fazer um design com um design brasileiro, ou um design à brasileira, ou um design tropical, como você traz hoje para essa discussão. Então a gente tem, ao mesmo tempo, tentar que fugir desses estereótipos e ao mesmo tempo abraçar essa ideia. Porque a gente naturalmente constrói um certo preconceito sobre nossas próprias raízes, né? Muitas vezes a gente não consegue se enxergar como brasileiro ou enxergar as nossas riquezas, tá? Por que eu falo isso? Tá? Eu tô num lugar... você falou que o Brasil tem, né, tem dimensões gigantescas e se você
pegar de sul a norte, você tem características totalmente diferentes como se fala em cultura e até em comportamento, né, do próprio povo. E eu aqui no Nordeste, eu me peguei há alguns anos atrás percebendo o quanto a gente não olhava para o próprio lado, né? Nos nossos primeiros papos aí né, combinando aqui sobre, né, conversando sobre o nosso tema de hoje, eu falei um pouco dessa minha visão do global e do local, né? A gente se acostumou, né, nas últimas décadas, né, por conta da própria facilidade tecnológica, né, a gente está aqui em 2 continentes diferentes e falando aqui frente a frente em tempo real, de viver num mundo totalmente globalizado, né? Esse conceito de globalização acho que é um conceito muito claro e muito fácil para todo mundo entender. Mas ao mesmo tempo que isso facilita conexões, facilita a troca de conhecimentos, ele também ele pasteuriza as ideias, né? Pasteuriza em que sentido, né? As suas referências passam a ser as mesmas de quem está em Bangkok ou quem está em Nova York ou quem está em Paris, né? As referências passam a ser as mesmas. E meio que você se acostuma com isso. E à medida quando você se acostuma com isso, você não consegue construir o novo, porque eu acho que o novo ele está no local, né? Na cultura local, em olhar o que está ao seu redor, né? Em olhar para dentro, em se reconhecer. E eu acho que esse design brasileiro, esse design tropical, ou esse design com alma, né, que a gente costuma chamar aqui, né, dentro do escritório, ele parte muito desse despertar por esse reconhecimento do que está ao seu redor, né, de você começar a enxergar o que está à sua volta. Eu moro em uma cidade, você teve a oportunidade de conhecer Fortaleza alguns anos atrás, que eu lembro, né, a gente recebeu aqui. Não sei se todos que estão nos vendo e ouvindo conhecem a cidade, mas é uma cidade super rica culturalmente, né? Uma cidade praia, é uma cidade com muita cultura, uma cultura muito abundante, e eu comecei a perceber que eu não trazia isso para os nossos projetos de design, e que isso era inexplicável, né? Por que não trazer isso? Né? Por que não trazer essa riqueza local, essas referências locais, essa inteligência que está embutida no que né, esse design que você encontra nas ruas traz. A gente é um estado, eu vivo numa cidade que é riquíssima em artesanato, e o artesanato traz, além de toda a riqueza estética, né, a carga simbólica e cultural, ele traz uma inteligência de pensamento muito rica. E aí eu percebi, né, que eu não usava aquilo, né, eu não usava nem as referências estéticas culturais, nem a forma de pensamento daquelas pessoas que era super rica, né? O artesão ele pensa com menos, né? Ele pensa com os materiais que estão ali à disposição, né? Então, além de toda a carga simbólica, também tem toda uma riqueza de pensamento sustentável, ecológico, né? E de repente, ali depois, sei lá, de 10, 15 anos de profissão, né? Deu aquele clique, né? O que é que eu estou fazendo? Né? Eu estou aqui repetindo fórmulas que eu aprendi na escola de design, né? A gente aprende sobre a Bauhaus, aprende sobre, né, o design europeu, né? As nossas referências são muito europeias, e aqui do meu lado eu tenho toda essa riqueza, né? Por que eu não estou usando isso? Né?
a gente tem que ser global, a gente está inserido em um mundo globalizado, mas o que vai nos dar a diferença enquanto, isso falando enquanto, né, um estúdio criativo, né, o que vai construir o nosso diferencial como entrega criativa é a diferença do local. Né? Então a gente começou a olhar para os lados, olhar para as nossas referências que a gente via durante uma caminhada pela praia ou pelo centro da cidade, ou até as referências que a gente, né, que eu trazia da minha própria vivência pessoal, né? Eu gosto muito de falar sobre isso e tem um projeto nosso que tem essa referência muito forte. Eu cresci dentro de uma casa onde, né, o bordado, né, era muito forte. A minha mãe bordava porque aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, né? Então essas coisas que passava de geração em geração. Então essa arte super rica, né, que tem uma tradição que veio com os portugueses aqui para o Ceará. E eu via aquilo tudo enquanto eu crescia e não levava aquilo a sério. Né? Aquilo fazia parte do meu dia a dia e eu não conseguia enxergar a riqueza que aquilo trazia. Então, né, tentando te responder, né, depois desse pensamento longo, eu acho que a inspiração está em olhar ao seu redor, olhar a riqueza que está ao seu redor, né, olhar para dentro, né, para as nossas referências pessoais, familiares, para as nossas referências culturais, não importa onde você esteja, se você está no Nordeste ou no Norte ou no Sul ou no Sudeste, o Brasil é rico e tem muitas referências culturais evidentes e fortes que a gente pode utilizar isso como um diferencial criativo e um diferencial de entrega para as marcas com que a gente trabalha. Então, acho que a inspiração tá nisso, né? De você conseguir enxergar as coisas que estão ao seu redor. Eu acho que é isso que constrói esse jeito de fazer design brasileiro, que eu acho que é tão reconhecido aí fora. Eu acho que você pode até falar com mais propriedade do que eu, né? Você está há muito tempo morando fora do Brasil, mas a gente percebe isso nas próprias premiações internacionais de design. Né? Eu até brinco, né, que o nosso jeito de fazer design aqui dentro da Abracadabra, ele é às vezes muito mais reconhecido nas premiações internacionais do que nas premiações locais. Eu acho que o estrangeiro, né, ele tem um olhar diferente sobre o jeito que a gente apresenta, né, a cultura brasileira. E isso é interessante de ver. E é muito rico, né? E assim, entender o que é o Brasil, eu acho que é uma missão de qualquer profissional criativo. Trazer as referências etnográficas resulta numa autenticidade exemplar para o projeto, para qualquer design aplicado. E, eu tenho um amigo de longa data que se apropria muito bem da etnografia brasileira no design de moda, que é o Ronaldo Fraga. Sim, Ronaldo é uma das grandes referências nisso, né? E o trabalho do Ronaldo é referência para todo mundo. A maneira como a sensibilidade como ele consegue enxergar as coisas, capturar as coisas. E é um trabalho muito sério, né? Um trabalho que envolve pesquisa, aprofundamento. Né? Ele vai para os lugares, ele conversa com as pessoas. Eu acho que uma das características mais fortes também desse nosso jeito de fazer design, desse nosso trabalho, essa capacidade que a gente tem de escutar, né? Que eu acho que é uma capacidade muito inerente ao povo do interior, né? Ao povo vou falar de Nordeste porque eu estou aqui, tá?
mas é muito comum ao povo do Nordeste essa capacidade de escuta, de conversa, né, de sentar, né, de contar causo, né, de passar, né, as histórias de geração em geração. E aí você tem os cordéis, né, tem as cantorias, né, que ajudam a passar isso para as outras gerações. E muitos profissionais criativos, como o Ronaldo, que você citou, e a gente tem vários outros, têm enxergado muito essa riqueza, né, e tem usado isso como um grande diferencial. E como a gente também está falando aqui em um podcast que fala sobre estratégia, fala sobre inovação, né, você utilizar isso é uma grande estratégia de negócios, né? Com certeza. É uma marca que consegue trazer isso como diferencial, é uma marca que tem uma possibilidade de construir um diferencial enorme, né? E muitas estão observando esse movimento, né, de encontrar dentro da sua própria casa aquilo o que pode ser diferente. Você mencionou sobre o bordado, que passa de geração a geração, dentro da própria família, inclusive. E aí me vem o artesanato. E com isso, uma lembrança incrível, que é do Expedito Celeiro, que tem Sim, um trabalho de artesanato, que é uma arte aplicada com couro. E eu tenho um porta-moedas dele que há muitos anos, que me acompanha sempre. E eu acredito que irmãos Campana fizeram uma peça, um móvel, uma poltrona, uma cadeira, também inspirado na arte do artesanato do Expedito Celeiro daí, né? para quem está nos vendo e ouvindo e não conhece muito sobre o Expedito Celeiro, ele vem de uma família que fazia calçados e vestimentas para os cangaceiros do sertão, né? Então é toda uma maneira de se utilizar o couro, né? Toda uma simbologia, né? E um grafismo super rico, né? Que passou do avô para o pai do seu Expedito, e hoje, né, ele já passou para o filho dele, né? E o seu Expedito, ele é um mestre da cultura popular aqui no Ceará, e ele se transformou em uma grande inspiração para grandes profissionais criativos, né? Como o Maurício lembrou aí, os irmãos Campana e várias marcas de moda também já fizeram parceria com o seu Expedito, né? Que faz, né, principalmente hoje, calçados e bolsas. Já desfilou na São Paulo Fashion Week, nos eventos de moda locais aqui também. O seu Expedito é um grande nome da cultura cearense, uma grande Brasileira. fonte de brasileira, né? Uma grande fonte de inspiração, né? Já teve exposição na Embaixada Brasileira em Londres, né? Então ele é uma grande referência nacional quando se fala de cultura popular. A mim me inspira muito. Tu tens uma frase que eu considero muito interessante e que me gerou uma grande curiosidade intelectual, que é recolocar o local dentro de um pensamento de globalização dominante. E tu mencionaste há pouco sobre o valor do local e também das questões globais. Explica pra gente o que significa esta tua declaração. Existe um conceito hoje que é o conceito de glocal, né? Onde você mistura o global e o local. O conceito de globalização acho que já é um conceito muito claro para todo mundo, né? Como, né, a gente conversou no início do nosso papo, ele traz toda uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo ele meio que torna as referências muito iguais e muito, né, são sempre as mesmas referências para todo mundo, não importa onde você esteja. Então, você colocar o local dentro desse pensamento, né, que acaba deixando tudo muito equivalente, muito igual,
você trazer um pensamento local para dentro desse cenário é o que vai te dar o grande diferencial, né? Então, você trazer o pensamento, né, do seu local, do seu povo, do jeito de pensar das pessoas, da sua cultura, e trazer isso para dentro de uma visão globalizada, é isso que vai te dar o verdadeiro diferencial. A gente tem um tripé aqui talvez seja aí os nossos grandes valores de marca, que é aqui da Abracadabra, que eu tenho que ter sempre uma mente global, né, um global mind, né, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo no mundo, eu não posso me distanciar das inovações, das novidades, mas eu tenho que ter um coração local, né, um local heart. Eu tenho que estar em sintonia com o lugar onde eu vivo, né? Eu tenho que sentir o lugar onde eu vivo e tenho que ter uma alma humana, né? Então é o Global Mind, Local Heart e Human Soul, né? Eu tenho que ter eu tenho que, no final das contas, entender que eu sou humano, então eu tenho que estar atento, né, aos valores de sustentabilidade, tanto financeira quanto ecológica, né? Então, trazer o local para dentro desse pensamento global é exatamente isso. Eu entender que eu vivo em um mundo que é cada vez mais conectado, que é cada vez mais tecnológico e que as inovações são cada vez mais rápidas. Então, eu não estou fugindo nem virando as costas para isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que eu tenho que ter um coração local, né? Eu tenho que sentir o que está à minha volta, né? Eu tenho que aprender com o meu povo e com a minha casa. E é exatamente você juntar essas duas coisas que vai me levar a um lugar novo, né? Não é nem eu ser totalmente globalizado, nem totalmente local, mas é eu juntar essas duas coisas. É isso que vai me ajudar a construir um caminho que aponta para um lugar diferente. É muito interessante a definição desses três pilares que sustentam a estratégia da Abracadabra, porque reforçam toda este olhar, né, humanizado do design, com a inspiração etnográfica, né, e um pensamento competitivo global. É muito, muito interessante. Tu tens uma outra declaração que também me chamou muita atenção. Você diz, abre aspas, o Brasil, especialmente o Nordeste, tem dificuldades em se reconhecer. Aí eu te pergunto, quais são essas dificuldades e como superá-las? Acho que principalmente a gente, assim, para quem não conhece muito a Abracadabra, é um estúdio que vai completar agora em janeiro de 2023 15 anos de atividade. E desses 15 anos de atividade, são 15 anos em uma cidade que é fora dos ditos grandes eixos, né, do design nacional, né? Quando você fala aí de São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte, né, até Rio Grande do Sul. Então, a gente são 15 anos de atividade fora de um desses grandes eixos. E a gente tem sempre aquela síndrome de tentar se enquadrar em um pensamento que pode ser dito como um pensamento dominante. Pode ser um pensamento estético ou até um pensamento de negócios mesmo, né? Então, acho que por conta disso, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar o que a gente tem de bom e o que a gente tem de diferente. Então, o que eu te falei logo no início, né?
Depois de alguns anos, né, de experiência profissional, é que me deu aquele clique, né? Eu acho que a gente está fazendo errado, né? Eu acho que a gente está olhando para o lugar errado, a gente está querendo mimetizar, né, o que os outros fazem, né? Quando na verdade a gente tem que construir o nosso próprio jeito de fazer as coisas. A gente tem que enxergar o nosso jeito de fazer as coisas, né? E a gente aprendeu isso com o jeito que, né, esse lado aqui do país, como o nordestino faz as coisas, que é um pouco diferente, né? Pela própria constituição do nosso povo. Ele tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Tem uma frase, acho que da Adélia Borges, né, que é uma grande autora e pensadora do design brasileiro, né, que ela fala que o designer brasileiro ele tem sempre que lidar com a falta, né? Ele tem que ser mais criativo porque ele lida com esse, com essa falta de recursos, essa falta de tudo, né? E eu acho que quando você traz isso para o nosso ambiente, o ambiente em que a gente cresceu como empresa, a gente tem que lidar com uma falta ainda maior, né? O dinheiro não gira aqui no nosso mercado como ele gira nos mercados de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né? As verbas são menores, né? O porte dos clientes é menor. Então eu tenho que lidar com essas faltas. E por incrível que pareça, eu não acho isso negativo, né? Isso é instigante, né? Você lidar com faltas, né? Quando você trabalha dentro de um processo criativo, muitas vezes isso te faz, te leva a lugares que você não chegaria se você lidasse com a bonança, né? Então, quando eu falo que a gente não consegue muito, né, se enxergar, é por conta disso, né? É uma questão mesmo cultural, né? De tentar enxergar no outro o que é melhor, né? O jeito que o outro faz é melhor, o que o mercado do outro é melhor, ou porque a realidade do estúdio tal de São Paulo é melhor. Isso, no final das contas, é uma bobagem que você aprende quando você vai amadurecendo enquanto profissional, né? Hoje eu já tenho meus 23 anos de experiência profissional, então para mim isso é muito claro, né, que isso é uma grande bobagem. Eu não posso me comparar com um estúdio de design que está em São Paulo há 20 e tantos anos, que são estúdios de gente muito querida, que a gente, né, são pessoas que eu admiro e tenho uma grande amizade, mas é uma outra realidade. Então eu parei para enxergar a minha realidade, o que é que eu poderia aprender com o que estava à minha volta, né, com o jeito de fazer da minha cidade, do meu estado, das pessoas que estavam ao meu redor. O que é que eu poderia aprender com, né, o jeito de pensar do seu expedito celeiro? O que é que eu poderia aprender com o jeito de pensar da, da minha mãe bordadeira? O que é que eu poderia aprender com o jeito de pensar do artesão de barro? E à medida que você tem essa epifania, né, essa revelação, né, de que o jeito diferente, né, tá do seu lado, né, aí você percebe que você perdeu muito tempo tentando ser, né, uma pessoa que você não era ou, né, um negócio que você não era. Então era um pouco disso, né, quando eu falei que a gente não consegue se enxergar. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, né, eu consigo enxergar muito bem,
E eu acho que vários outros profissionais criativos que não são do Nordeste conseguem enxergar também a riqueza que a gente tem aqui, e essa fonte inesgotável de inspiração que a gente tem aqui ao nosso redor. Das centenas de empresas de design que temos no Brasil, uma grande parte não está localizada no eixo central econômico, né? Rio, São Paulo ou mesmo Belo Horizonte. E aí, aproveitando a tua grande experiência e essa longa jornada no design, participando inclusive da AB Design, quais são os maiores desafios para gerir uma empresa de design que está fora deste eixo Rio-São Paulo-BH, onde se concentram os maiores potenciais clientes do setor, que tu possa trazer para ajudar esses empresários do design que não estejam nesta região central? Olha, enquanto um gestor de um estúdio de design, né, às vezes a gente, enquanto designer, a gente esquece que a gente também é gestor, né? Eu sou fundador da empresa, sou diretor criativo, né, de uma empresa que já tem 15 anos, mas eu também sou gestor de um negócio, né? E né, eu acumulo essas funções, e você também como empreendedor sabe que isso é super complicado, principalmente quando você vem de uma formação criativa, né? Quando você estuda design, você não é preparado para gerir um negócio, né? Você vai aprendendo meio que na marra, né? Vai aprendendo com a experiência, né? Na tentativa e erro, até entender como é a melhor maneira de fazer. Eu acho que a grande diferença, né, de um estúdio que está aqui em Fortaleza e uma agência que está em São Paulo, né, por conta da própria AB Design, eu tive a oportunidade de conversar e conhecer várias dessas agências e vários desses gestores, e conversar muito sobre isso, conversar muito sobre negócios, e conversar muito sobre gestão, sobre os desafios, né, de gerir uma empresa de design. Eu acho que a grande diferença são as proporções, né, as proporções. O relacionamento com o cliente é o mesmo, as complicações são as mesmas, não importa se você está atendendo um pequeno negócio ou uma multinacional, né? As questões de relacionamento, elas sempre são complexas, né? São muitas vezes difíceis de se gerir. Então, você tem que lidar muito com as diferenças de proporções, principalmente proporções financeiras, né? Então, eu lido aqui com projetos de valores muito inferiores a valores de agências que estão no eixo Rio-São Paulo, né, por uma questão mesmo de poder econômico. Né? Então, eu lido com o mercado, falando do mercado cearense, que é um mercado muito voltado para o comércio. Ele é um mercado muito menos industrializado do que, né, o mercado de São Paulo e do Rio, até do sul do país, né? Então eu tenho uma quantidade de indústrias bem menor. Essas indústrias que eu tenho aqui são indústrias, a grande maioria, de médio e pequeno porte, e aí é um pouco do retrato da nossa própria carteira de clientes hoje, né, que são, a grande maioria são empresas de alimentação. Então, eu tenho uma indústria de pequeno e médio porte do setor de alimentação muito, muito forte aqui no estado, mas é um estado muito comercial ainda, né? Muito focado no comércio de serviços e de pequeno e médio porte. Então, eu lido com projetos de valores muito pequenos, então as margens de lucro são menores, as dificuldades de gerenciamento se tornam maiores e mais desafiadoras, porque eu lido com valores bem menores que eu lidaria, por exemplo, em projetos, né, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo.
Mas, assim, pela experiência das minhas conversas com vários gestores de grandes agências, os outros desafios são exatamente os mesmos, né? As mesmas dores de cabeça, né, com clientes e com funcionários. O que muda um pouco são as proporções, é claro, né? Se eu falo de um projeto de 100, eu vou para lá, eu falo de um projeto de 1.000, né? Então as proporções financeiras são diferentes, mas a raiz dos desafios são exatamente as mesmas. É o que diferencia a escala, né? E a escala. Eu recomendo para os Prod Branders que assistam 2 episódios que já ocorreram, que tratam bastante sobre a gestão, especificamente em empresas de design. Um deles foi com o Gustavo Gelli, Sim. da Tátil Design, Rio de Janeiro, e o outro com o senhor Fernando Faria, da Pand Design de São Paulo. O senhor Fernando, inclusive, Dois grandes amigos, né? Já tive a oportunidade de conversar muito com os dois sobre isso, aprender muito com os dois, né? Então vale a pena sim assistir esses 2 episódios. foram aulas de gestão propriamente dito. Inclusive, o senhor Fernando criou um sistema que ajuda a gerir o processo todo dentro de uma empresa de design, né? Exato. Alisson, chegou o momento do pinga-fogo. São 3 perguntas que eu faço a todos, literalmente pingando fogo aqui na tela, né, para quem está nos vendo. Então, essas perguntas eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Olha, Maurício, depois de 15 anos de negócio, eu acho que a principal das virtudes é a resiliência, e a capacidade de reinvenção. Você ter um negócio no Brasil durante 15 anos, você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito forte e você tem que ter uma capacidade muito grande de se reinventar, né? Porque eu em 15 anos passei por vários Brasis diferentes, por vários momentos diferentes. Então eu tive que me reinventar várias vezes, né? A gente acabou de sair de um momento de pandemia, né? Que a gente teve que reinventar a forma de trabalhar, passar por crises econômicas incontáveis, né? Então você tem que ser tem que ter essa capacidade de reinvenção a cada ano e uma força de vontade tremenda para fazer a coisa acontecer. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Olha, eu acho que essas duas coisas elas caminham juntas, tá? O sonho e a execução. Eu acho que essas duas coisas não vivem uma sem a outra, tá? Eu acho que tudo que eu consegui construir enquanto, né, empreendedor nasceu a partir de um sonho, né? O sonho de ter um estúdio de design, ele começou bem antes da Abracadabra nascer, né? Então, para eu me tornar esse fazedor, eu tive que sonhar primeiro. Mas assim, não adianta só sonhar, né? Você tem que realmente unir essas duas coisas, né? E se você conseguir, muitas vezes você não consegue ser essas duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então cerque-se de pessoas que podem te completar, né? Muitas vezes você é o sonhador do negócio, então encontre o fazedor, né, para te completar. Ou muitas vezes você é o fazedor, né, o executor, né, o cara prático, mas a gente precisa sonhar para inventar o novo, né, para chegar num lugar diferente. Então, se você não conseguir ser essas duas pessoas ao mesmo tempo, procure alguém que te complete, né? Se você é o sonhador, encontre o seu fazedor. Se você é o fazedor, né, encontre o seu sonhador, né, para
para se completarem. Mas assim, eu não vejo como coisas antagônicas, eu vejo como coisas totalmente complementares. Eu acho que para você ter um negócio de sucesso, você precisa ter essas duas coisas. Tá? O sonhador é aquele que talvez aponta para o futuro, né? E o fazedor é aquele é o cara da prática, né? O cara que vai fazer as coisas acontecerem. Então, sim, é o time perfeito, né? Unir essas duas pessoas dentro de um negócio. Muito bom. E a última, o que é design? O que é design? Né? Acho que essa é a pergunta de milhões. E aí eu vou responder um pouco, até falando um pouco da origem do nome do meu negócio, né, que se chama Abracadabra, né, esse nome tão lúdico, né? Mas a abracadabra é uma palavra antiga, né? Uma palavra que se levava a sério, né? Nos tempos antigos, né? Não é essa palavra lúdica, meio infantil até que a gente conhece hoje, que ajudava a curar moléstias, né? Ajudava a transformar coisas, ajudava a abrir portas, né? E eu acredito muito que o design ele tem esse poder, né? De abrir caminhos, né? De mostrar novos caminhos, de transformar coisas, né? Transformar situações. E para mim, design é isso, né? É essa capacidade humana de transformar situações, né? Em situações melhores, né? Transformar o mundo de hoje em um mundo melhor, né? Transformar negócios, né? Transformar situações, transformar a vida das pessoas, né? Então, para mim, design é muito mais uma forma de pensamento, né, do que uma ferramenta, e uma forma de pensamento que nos aponta para uma situação melhor, né, uma situação de transformação, né, de transformação da vida das pessoas e, por consequente, da vida das empresas, da vida das marcas, da vida dos produtos. Né? Alisson, nós estamos chegando ao final, mas antes de você se despedir, eu gostaria que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Tá, eu trouxe aqui 2 livros para indicar. Eu gosto muito de fazer uma comparação do processo do design né, com a música, com o cinema, com a gastronomia. Eu acho que são processos muito semelhantes, né? Eu acho que são processos que unem ao mesmo tempo a necessidade de um apuro técnico, de um preparo, né, de um planejamento, né, quando você vai fazer um disco ou produzir um filme, ou quando um chefe de cozinha vai criar o cardápio, né, do seu restaurante. Eu acho que ali se envolve muito esse sentido de projeto que o design também tem, e ao mesmo tempo uma carga de sentimento muito forte que a gente também tem que trazer para o design. Então eu gosto muito de sempre fazer essas analogias do design com a música, o cinema e a gastronomia. E eu trouxe aqui 2 livros que têm a ver um pouco com isso. Um deles é o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, né, que foi um chefe americano, e nesse livro ele fala sobre os bastidores, né, de uma cozinha, de todas as cozinhas, de todos os restaurantes que ele passou durante a vida, e aí ele fala dos desafios de gerir uma equipe, dos desafios criativos, né, a cada restaurante que ele mudava e ia trabalhar,
Então, eu acho que é uma aula sobre gestão e criatividade, embora ele esteja falando aqui sobre as entranhas das cozinhas de Nova York, né? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia entre a cozinha e o design. E o outro livro que eu trago aqui fazendo essa analogia com a música, que é Paz, Amor e Sgt. Pepper, os bastidores do disco mais importante dos Beatles. É um livro escrito aqui pelo George Martin, que era o produtor dos Beatles, e nesse livro ele conta todos os bastidores da criação do disco Sgt. Pepper, né, que foi, para quem conhece música e é fã dos Beatles, foi um disco revolucionário, né, que mudou a história da música e a história dos Beatles, né? Então ele fala também sobre todos esses desafios criativos, os desafios de produção, né, as inspirações das músicas, a relação, né, entre a equipe criativa, né, que eram os próprios Beatles. Então eu acho que é tudo muito parecido com o design, né? Acho que eu posso estar sendo um pouco pretencioso, né, em comparar aqui o design com a música ou o cinema, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que esses livros são super, super ricos, e vão melhorar um pouquinho a vida de vocês. Muito bom. Só reforçando, o link para que as pessoas possam acessar uma plataforma de compra de livros estará no site do podbrand.design. Alisson, eu te agradeço muito toda essa tua experiência que nos passa aqui hoje. Muito obrigado por ter participado do Podbrand e te parabenizo, então, antecipadamente pelos 15 anos da Abracadabra. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês que nos veem, que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês gostem do papo. Com certeza. Um grande abraço. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Alisson nos passou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que mais pessoas alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Alisson dos Reis e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.